Fala aí, eu sou o Juan do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre assíntotas horizontais e verticais. Mas o que é assíntota? Que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então vamos lá, se eu mostrar para vocês vai ficar tranquilo da gente entender. Primeiro vamos pensar na horizontal. A assíntota horizontal tem essa cara aqui, tá? Ela é essa retinha tracejada verde. O que ela está representando? Ela está representando o seguinte: essa função em vermelho, quando x vai para mais infinito ou para menos infinito, ela está se aproximando cada vez mais dessa retinha, beleza? E lá no infinito é como se essas duas se tocassem, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa assíntota, essa retinha, é como se fosse o limite dessa função quando x vai para mais infinito ou quando ela vai para menos infinito, tá? E é exatamente esse teste que a gente tem que fazer quando eu quero saber se uma função tem assíntota horizontal. Se eu tirar o limite da função quando x vai para mais infinito ou menos infinito, e a função não estourar, não der nem mais infinito, nem menos infinito, quando ela dá um número, quando ela der um número real finito, significa que eu tenho uma assíntota horizontal ali, tá? Escrevendo isso matematicamente, como é que ficaria? Eu escreveria aqui, se o limite quando x vai para mais ou menos infinito, né? Pode ser para um ou para outro, da minha função f, quando esse limite é igual a um valor constante, real e finito, né? Isso significa que a minha função tem assíntota. E essa assíntota vai ser qual? Vai ser essa reta aqui. Exatamente a reta y igual a constante k, né? Essa aqui é a equação daquela reta. Y vai ser sempre igual a essa constante, tá? Então a reta y igual a k é assíntota horizontal. Então, quantas assíntotas horizontais uma função pode ter? A princípio, uma função pode ter até duas assíntotas horizontais. Uma, que é quando a função vai para menos infinito, outra quando ela vai para mais infinito. Aqui, nesse caso, eu botei que os limites são iguais para os dois lados, mas eles poderiam não ser. Poderia ser que quando a minha função tendesse para menos infinito desse um valor, e quando fosse para mais infinito desse outro valor. Então ela teria duas assíntotas, tá? Então ela pode ter nenhuma assíntota, uma assíntota só, nesse caso, ou duas assíntotas diferentes, tá ok? Beleza. E ela também pode aparecer com essa outra cara aqui, ó. Ao invés dela estar sempre só se aproximando da função, sem nunca tocar, ela pode oscilar em torno dessa assíntota, com uma amplitude ficando cada vez menorzinha, né? Então ela também está se aproximando da reta. Isso aqui também é uma assíntota horizontal, tá? Isso aqui é a nossa constante k, tá ok? Beleza. E a assíntota vertical? A assíntota vertical vai ter essa cara aqui, tá? O que significa isso? Ela vai ser essa retinha tracejada azul, tá? E que quando a minha função x se aproxima desse valor, dessa constante k, a minha função explode. Ela vai para mais infinito, como eu botei aqui desse lado, ou para menos infinito, como eu botei desse lado. Ela poderia ir para mais infinito dos dois lados, ou para menos infinito dos dois lados, ou alternado, como está aqui, tá? De qualquer maneira, isso é uma assíntota vertical, tá? E como é que a gente descobre se tem uma assíntota vertical? Nesse caso daqui, o teste seria: aqui o x está se aproximando da constante e a função está explodindo, né? Então eu escreveria que se o limite da minha função f de x, quando x tende a uma constante, né, o limite da minha função f, quando x tende a uma constante, se isso der mais ou menos infinito, isso significa que tem uma assíntota vertical. E qual é a equação dessa reta aqui? A equação vai ser x igual a constante k é uma assíntota vertical, tá? E aqui tem mais um detalhe que é importante, tá?
Na assíntota vertical, sempre você tem que escolher um pontinho para sua função tender, para calcular o limite naquele ponto. E você tem que ver se vai dar mais ou menos infinito. E aí, como é que eu sei que ponto é esse? Geralmente são pontos onde a minha função não está definida, né? Porque eu só posso ter uma assíntota vertical num ponto onde a minha função não está definida, já que ela vai explodir naquele valor. Então, quais são os bons candidatos que a gente já conhece? Por exemplo, uma fração, porque a gente sabe que não pode ter zero no denominador, né? A gente sabe que isso aqui não pode acontecer, não é isso? Então, se acontecer, a gente pode ver qual é o x que faz isso acontecer e ver se lá tem uma assíntota vertical. Um outro exemplo, uma raiz de número negativo, a gente também sabe que não pode, se o índice dessa raiz for par, né? A gente sabe que não pode, então talvez lá tenha uma assíntota vertical. E um último exemplo que é mais raro de aparecer, mas também pode, é o logaritmo de um número negativo. A gente também não pode tirar o logaritmo de um número negativo, tá? Então esses caras são bons candidatos para a gente calcular, para ver se tem uma assíntota lá, né? Porque esses pontos aqui não vão fazer parte do domínio da minha função, então pode ser que tenha assíntota lá. Ok, então vamos para um exemplo. Eu tenho aqui uma função igual a f de x igual a 2x dividido por x menos 1, e eu quero saber se ela tem assíntotas, tá? Então vamos fazer isso aqui. Primeiro vamos ver se ela tem uma assíntota horizontal. Como é que a gente faz? Lembra a assíntota horizontal? Quando x tendia ou para mais ou para menos infinito, ela dava um valor fixo. Vamos ver se isso acontece. Então eu preciso calcular se o limite da minha função 2x dividido por x menos 1, quando x tende... Vamos botar mais infinito primeiro. Quando x tende a mais infinito, se isso dá um valor fixo, um valor finito, né? Se não explode. Vamos ver. É bom que a gente até revisa, né? Como é que a gente faz esse limite aqui? A gente pega a maior potência, né? O maior grau do x e bota ele em evidência. Então vamos fazer isso. Em cima, eu já tenho só um termo, então não preciso fazer lá em cima, né? Então, em cima eu só vou repetir, vou ficar com 2x. E embaixo eu vou ficar com x vezes 1 menos 1 sobre x. Tá. Esse cara aqui eu sei que vai para zero. Esse x aqui corta com esse x aqui, não é? E eu fiquei só com 2 dividido por 1. Ou seja, isso é igual a 2. Deu um valor finito, não deu? Então eu já sei que y igual a 2 é uma assíntota vertical, tá? E aqui dá pra gente fazer o seguinte, ó, se isso aqui fosse menos infinito, pra gente não ter que fazer tudo de novo, se fosse menos infinito, iria mudar? O x cortou, né? Aqui foi pra zero, e tudo isso aconteceria de novo se fosse menos infinito. Então, sendo de um lado ou do outro, esse limite vai dar 2, tá ok? Então, o que a gente conclui? A gente sabe que y igual a 2 é assíntota horizontal, beleza? Tá bom, e agora como é que a gente faz a vertical? Primeiro, tem algum ponto, lembra que a gente tem que ver quais são os pontos em que a minha função não está definida? Qual o ponto que faz essa função aqui parar de funcionar? Né? Qual o candidato que a gente vai usar? Aqui não tem raiz e nem logaritmo, mas tem uma fração. E a gente sabe que aqui embaixo não pode dar zero. E qual é o valor de x que faz isso aqui dar zero? Se x for igual a 1, vai zerar o denominador, não é isso? Então a gente já sabe que o domínio da nossa função, eu vou representar dessa maneira aqui, o domínio da nossa função f tem que ser os reais, mas eu vou tirar um pontinho, né? Então são os reais menos o número 1, tá? Eu sei que 1 não pode. Então é lá que eu vou testar. Se eu tirar o limite da minha função quando x tender a 1 e der mais ou menos infinito, eu já sei que essa função tem uma assíntota vertical lá. Então vamos fazer isso. Qual é o limite da minha função 2x dividido por x menos 1 quando x tende a 1? Vamos fazer pela direita primeiro, tá? Pela direita o que vai acontecer? Em cima vai dar 2 e embaixo vai zerar, né? Então a gente sabe que dá uma constante dividido por zero. A gente sabe que isso vai para mais ou menos infinito. A gente tem que estudar o sinal.
Indo pela direita, eu sei que esse número aqui é um pouquinho maior que 1. Então, 1 menos 1, um número um pouquinho maior que 1 menos 1 vai dar positivo, né? Então, em cima positivo, embaixo positivo, isso dá mais infinito. Tá ok? E se fosse pela esquerda? O limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de 2x dividido por x menos 1, vai ser igual a... Em cima continua dando 2, embaixo aqui agora eu tenho um número um pouquinho menor do que 1. Então isso aqui vai dar menos alguma coisa, né? Vai dar um número próximo de 0, só que negativo. Então isso dá menos infinito, tá? Ou seja, eu já sei que x igual a 1 é uma assíntota vertical. E é isso que eu concluo. Ou seja, x igual a 1 é uma assíntota vertical, tá? Então é assim que a gente calcula, é assim que a gente descobre se a função tem ou não tem assíntotas. Beleza? Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí, valeu!